Boa noite, irmãos. Amém. É muito prazer, com muita satisfação estou aqui no meio de vocês. Eu estou vendo a senhora lá, faz muito tempo, o nome eu esqueci. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. E que Deus vos abençoe todos. Amém. O pastor César está viajando e o irmão Marcos também está viajando. E eu sempre ajudo no evangelismo. Mas hoje, pela graça de Deus, estou aqui. Amém. Eu espero que vocês serão abençoados esta noite. Amém. Vamos ler no livro de Reis. Vamos ficar de pé. Segundo livro do Reis, capítulo 2. Eu vou querer que a gente possa ler, a gente vai ler um pouco muito, começando no verso 1 mesmo. Amém. Aleluia. Segundo livro do Rei, capítulo 2, começando no verso 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E diz Elias a Eliseu: fica-te aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele diz: também o bem sei, calai-vos. E Elias lhe diz: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Amém. E no verso 6, eu vou pular o 5, ele diz a mesma coisa. E Elias diz: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Amém. Amém. E no verso 9, no verso 8, ele diz a seguinte: então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Amém. Sucedeu, pois, que, havendo eles passados, Elias diz a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém. Louvado seja Deus. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um dos outros. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Podem se assentar. Amém. Vocês estão me ouvindo? Aleluia. Graças a Deus. Então vocês vão ter que se esforçar, porque com o meu português aí, é um português com francês junto, então vocês vão ter que prestar atenção no conteúdo da mensagem. Amém?
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Então, este tempo este capítulo que nós acabamos de ler, era um tempo que o profeta Elias já estava velho e Deus já estava indo para morrer. Mas Deus amou tanto este ministério que Ele não quis que este ministério fosse embora na terra desse jeito. Deus guardou esse espírito de Elias e nós vamos ver que esse espírito vai voltar mais 4 vezes na história da Bíblia. E nós estamos já na 4ª vez, né, se eu não me engano. E até quando nós seremos levados no céu, esse espírito vai voltar para continuar. Amém? Então, Elias era um grande profeta. E muitos pregadores, muitos homens naquele tempo, eles desejavam realmente ser como ele. Até foi criado naquele tempo uma escola chamada a Escola dos Profetas. E lá eles realmente estudavam como era esse grande homem de Deus. Porque Deus usou ele de uma maneira sobrenatural. Ele fez coisas, ele manifestou Deus com tanto poder, que quando esse mesmo Espírito veio no nosso tempo, manifestou Deus também de uma maneira sobrenatural. Amém? Então nunca houve um ministério igual a este que nós estamos vivendo. Amém? Graças a Deus que nós realmente estamos debaixo desse espírito de Elias. Amém? Então, amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, Deus que nunca faltou alguém para continuar seu trabalho, mesmo depois de ele pegar o nosso profeta William Branham, Deus vai continuar sua obra aqui na terra. Amém? Deus vai continuar usando os seus filhos para manifestar o que nós vimos na vida do irmão Branham. Você vai ver lá no final, depois de Elias partir, Eliseu diz: aonde está o Deus de Elias? E o que nós precisamos realmente ver hoje, aonde está o Deus de Branham? Amém? Louvado seja Deus. Nós não devemos ficar só, irmão Branham falou, as citações, ler, ele fez isso, mas cadê isso no nosso meio? Deus diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então o que nós precisamos é ver o Deus de William Branham no nosso meio. Amém? Não só aqui no púlpito, mas você em casa manifestar este Deus. Amém? Quando você está com alguém doente em casa, não tenha dúvida de pôr as mãos. Amém? Louvado seja Deus. E naquele tempo, como as pessoas já começaram a ver que Deus ia levar seu profeta, aí eles, naquelas escolas, eles imitavam o profeta Elias. Eles fizeram uma escola onde eles observavam o comportamento dele. Como que Elias almoçava, como que ele andava, como que ele fazia as coisas. E naquelas escolas, os discípulos daquelas escolas começaram a observar o profeta Elias, começaram, o irmão Branham chama, a personificar o Elias. E Deus não quer que nós sejamos personificadores. Deus quer que você seja o que você é. Amém? Você vai ver que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão personificando o cristianismo. Pessoas tentando agir como cristão. Pessoas se mostrando pessoas humildes, fazendo caras de bondade, de coisas assim. Mas você vai ver, quando você busca, Deus não está nisso. É apenas uma personificação. O que Deus quer
Isto é o trabalho dele. Que Deus viver em você e Deus produzir esses frutos em você. Amém? Louvado seja Deus. Deixa eu ler um pouquinho como o irmão Branham explica isso nesta mensagem. Eu não sei se tem algum irmão que já tem o manto usado. Louvado seja Deus. No parágrafo 28, ele fala: então encontramos a mesma coisa hoje, a personificação do cristianismo. Pessoas que tentam agir como cristãs, que tentam se fazer de cristã. Você não pode fazer aquilo, Deus tem que fazer aquilo. Ele é o único que pode fazer isto. Isto é uma coisa realmente muito importante que nós precisamos. Amém? É sermos realmente cristãos. Amém? Não personificar o cristianismo. Não tentar ser um irmão, mas que você seja um genuíno irmão. É o que ele chama de a religião de coração. Não é a religião de aparência, porque você vai ver a palavra fariseu significa um ator, alguém que está atuando. Eles estavam atuando só como os atores que nós vemos na televisão. Você vê um lá, ele pode fazer num filme um papel de um homem mendigo. E no outro filme, ele vai fazer um papel do homem rico. É a mesma pessoa, mas ele está se fazendo um papel de uma coisa. Mas fora da cena, você vai ver aquela pessoa como nós conhecemos. Os atores, eles vivem de drogas, porque o que eles apresentam na televisão não é a vida deles. Eles se mostram pessoas divertidas, sempre sorrindo, mas na casa, quando não há ninguém, eles vivem tomando droga, overdose. Vemos isto, porque eles estão personificando alguma coisa. E Deus nos chama para não personificar o cristianismo. Ele diz, se nós lermos no livro de Ezequiel, vamos ler isto, para não ficar só comigo. No capítulo 36, Ezequiel, Ezequiel 36, eu estava saindo de casa, eu vi essa passagem, eu achei muito importante. Eu nem li isso, vou ler isto agora mesmo. Vamos ler em Ezequiel capítulo 36, o verso 26 e 27. Olha o que ele diz. Todos já encontraram? Amém? Ele diz assim: e vos darei um coração novo. Amém. E porei dentro de vós um espírito novo. Amém. E tirarei o coração de pedra da vossa carne. Amém. E vos darei um coração de carne. Amém. E porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízes e os observeis. Amém? Você vê aqui tem três coisas. A primeira coisa ele diz: eu vos darei um coração novo. Um coração novo é um novo conceito. Isto é, ele vai vos ensinar o que é a verdade e o que é errado. Quando você vem no cristianismo, a primeira coisa, Deus começa a vos ensinar. Você lá no mundo fumava, você praticava coisas
erradas. Mas a primeira coisa, ele vai te mostrar que isto é pecado, isto é bem e isto é mal. Isto é o primeiro passo que você faz. Um coração novo é um novo conceito. Você aprende. Mulheres que cortavam o cabelo, vocês quando vêm, você agora aprende que você não deve cortar o cabelo. Que Deus, isso não faz parte do caráter de Deus. E você, homens que se comportavam de uma maneira brutal em casa, você entende que Deus não ama que os homens se comportam desse jeito. Amém? E os jovens, eles precisam, Deus mostra que eles devem obedecer aos pais, que eles sejam exemplos. Amém? Esse é apenas o primeiro passo, um coração novo. Amém? E a segunda coisa, e irmão Branham fala que não é para nós pararmos ali. Não é para você parar que você já sabe distinguir o bem e o mal. Isto é apenas o primeiro passo. O segundo passo ele fala: darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Amém? Amém? A segunda coisa, ele vai pôr em você um espírito novo. Louvado seja Deus. Porque o ser humano natural, ele nem consegue viver com seu próprio espírito. Não consegue dominar. Você vê no mundo as pessoas como estão. Um dia está alegre, outro dia triste. Eu me lembro quando cheguei aqui no Brasil, aí às vezes na universidade, você falava com um cara, conversava, ria com ele, e no outro dia passava e você, sem falar, a gente ficava, que isso? Você vê que o ser humano, talvez ele passou por um problema que ele não consegue ser constante. Amém? Então a segunda coisa, quando você vem em Deus, Ele te dá um espírito novo. Ele tira esse espírito que você tem. Ele te dá um espírito onde você começa a entender bem as coisas. Você agora pode fazer o que é bem, o que é mal. Você evita. Você que fumava, deixa de fumar. Você que se comportava mal. Não é mais questão de conhecimento. Agora vocês estão aplicando isto. Amém? Deixando o caminho errado, agora fazendo o que é certo. Seja sendo você, irmã, se tornando uma boa mãe em casa. Amém? E vocês, homens, se comportando como homem na sociedade. Amém? Isso é espírito novo. Você começa a praticar estas coisas. Mas não para isto, não para aí. Isso é apenas o segundo passo. Porque muitos, irmão Branham conta, que mesmo nesse estágio, você pode sentir Deus. Você pode sentir unção, você pode vibrar, você pode manifestar os dons espirituais nesse estágio. Mas não para aí. Isto não é a obra completa. O que Deus quer é outra coisa. A terceira coisa, Ele fala aqui, eu vou ler: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. A segunda coisa: e te darei um coração de pedra de vossa carne e vos darei um coração de pedra. No 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Olha o terceiro estágio. Você vê que o Espírito Santo vem quando Deus, depois de preparar o caminho, depois de limpar você realmente, aí Ele vem colocar o Espírito dele em você. Amém? Aí você não vai agir como um cristão. Você é um cristão. Amém? Louvado seja Deus. Aí Deus entrou no centro do teu coração. É Ele que está dirigindo você. Amém? Aí você não vai se esforçar a ser humilde aqui na igreja. Você não vai colocar uma cara de um cristão. É algo automático. É como um relógio, ele fala. Um relógio, ele bate tic-tac. É assim a tua vida, você vai manifestar os frutos do Espírito Santo no momento certo. Amém? Quando você será provocado, você vai manifestar a mansidão sem mesmo você se esforçar. Amém?
Porque é Deus que está morando no centro de você. É Deus que está no comando de você. Amém? Então não para somente quando você está vendo que está tudo bem, que você já avançou, você não é mais o que você era, mas continue. Amém? Continue até que Deus possa colocar o Espírito dele no centro de você. Ele vai te dirigir. Você não vai imitar o cristianismo, você vai ser um cristão. Louvado seja Deus. Amém? E este tempo era um tempo onde eles estavam personificando Eliseu. Estavam querendo andar como Eliseu. Querendo falar como Eliseu fala. Elias, desculpe. Como Elias falava. Estavam tentando fazer as coisas e Deus não quer isto. Deus quer que você seja batizado com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Eu acredito que a ambição de cada cristão aqui é procurar realmente ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Isto é algo que nós realmente devemos buscar isto. É o ouro que nós temos. Amém? Você vai ver que o irmão Branham, depois de pregar tantas mensagens, depois de muitas experiências na vida, ele concluiu o mais importante para um cristão é ser batizado com o Espírito Santo. Amém? Então, isto é muito mais do que emoção. Isso é muito mais do que outras coisas. Tudo bem, você pode manifestar isto, está na ordem, manifestar os dons, está ok, mas o Espírito Santo é Deus vivendo em você. Amém? Louvado seja Deus. Amém. E naquele tempo, apesar naquelas escolas de ter muitos discípulos que tentavam imitar Elias, querendo, desejando que depois de Elias, que eles possam se tornar, um deles possa se tornar um profeta também. Mas Deus, na sua presciência, ele já conhecia uma pessoa para pegar o lugar de Elias. Amém? Então, as coisas de Deus não são por acaso. Deus que faz as chamadas. Deus que faz a eleição. Então, vocês estão aqui não porque vocês são melhores que as pessoas que estão no mundo. É Deus que chamou você aqui. Não é nem a força de você, não é nem que vocês fizeram alguma coisa. Não. Deus viu você aqui hoje à noite. Irmão Branham disse que ele seria uma pessoa triste se não acreditar na eleição e na chamada de Deus. Porque tem pessoas no mundo que são muito mais cultos, muito mais importantes do que vocês. Tem pessoas nas denominações realmente com coração muito mais sincero do que a gente. E eles lá se sacrificam muito mais do que a gente. Você vê, mas Deus olhou para essa cidade, Recife, Pernambuco, Ele chamou você. Amém? Então, amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isto é realmente algo para nós nos regozijarmos. E nós somos salvos não pelas obras. Não porque você fez algo bom que você é salvo. Não é. Você é salvo porque Deus te amou. Amém? Deus apenas você caiu na graça de Deus. Amém? Então não é algo que você se esforçou. Você não foi bonzinho. Você não foi uma pessoa assim que ajudava as pessoas. Nada disso. Deus apenas olhou em você e disse: eu escolho ele. Ele é meu filho. Amém? Louvado seja Deus. Eu me lembro também como quando era muito jovem ainda na igreja evangélica, quando me falaram que Deus mandou um profeta, meu Deus, eu lutei contra isto. E meu amigo, nós éramos crianças, 15 anos, e nós tínhamos um grupo de coral. E um dia aconteceu que ele começou a falar, a pregar,
Ele diz para a gente: todos vocês aqui irão para o inferno porque vocês não creem que Deus mandou um profeta. Aí eu fiquei tão furioso de ouvir isto. Como assim Deus, o tempo dos profetas já se foram? Como é que Deus pode enviar mais um profeta? E eu discuti, eu não acreditava do jeito nenhum nisso. Mas hoje estou aqui. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. E toda vez que eu falo com alguém que Deus mandou um profeta, eu fico pensando, não é algo que eu quis, não é algo que eu quis fazer, mas Deus na sua presciência me viu dizendo que Deus mandou um profeta. Amém? Então não foi um esforço meu. É Deus que chama as pessoas. É Deus que vos chamou aqui. É Deus que vai vos colocar no céu. Não é porque você se comporta bem aqui, você é puro aqui. Não é nada disto. Deus tem seus filhos. Amém? E o Espírito Santo também. O Espírito Santo é uma promessa somente para aqueles cujo nome estão no livro da vida. Amém? Então, você pode se descansar. Um filho de Deus que chove, que qualquer coisa aconteça, Deus vai parar o tempo até que seu filho seja cheio do Espírito Santo. Amém? Porque sem você, o céu não está completo. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Amém. Deus pode parar o tempo por causa de você. Sem você, se você não estiver pronto, Deus não vai voltar. Você é uma parte dele. Amém? Então, por isso que ele espera. Talvez o último eleito que nós estamos procurando, talvez ele já está no meio de nós. Mas talvez Deus esteja apenas esperando que ele possa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Eu amo isto. Amém? Eu me descanso nisso, sabendo que eu estou na economia de Deus, que eu sou filho dele. Amém? Então isto nos dá até segurança, porque às vezes a gente se pergunta: se Deus vier hoje, eu vou ficar? Não é bem assim. Se Deus vier hoje, vai nos pegar de surpresa? Não é bem assim. Tem os filhos dele. Ele vai preparar os filhos dele. Amém? Então nenhum dos filhos dele vai ficar fora. Amém? Deus vai esperar até que ele possa realmente entrar, que Deus entra no centro da vida dele, que Deus comece a dirigir realmente a vida dele. Amém? Louvado seja Deus. Então, isto é uma razão de nós descansarmos, sabendo que Deus conhece todas as coisas. E o que nós precisamos é apenas se render nele. Se render a que Deus realmente possa trabalhar em você. Não ser hipócrita, não viver uma vida, como eu falei muitas vezes, de imitar o cristianismo. Ver realmente no teu coração. Será que os teus atos são coisas que vêm lá de dentro do teu coração? Verificar realmente, minha religião é do coração ou da aparência? Porque os fariseus realmente manifestavam. Eles eram homens que andavam na retidão, mas o coração deles estava muito longe de Deus. Eles chegavam perto do Senhor Jesus, falavam: Rabi, grande mestre. Mas quando o Senhor Jesus não estava, dizia aquele Beelzebu. Você vê que era uma hipocrisia, né? Falava outra coisa à vista das pessoas, mas quando o Senhor Jesus não estava, criticavam ele, zombavam dele. E o que você fala do teu irmão? Será que é realmente real? Será que são sentimentos que vêm lá dentro do teu coração? O que você manifesta aos teus vizinhos como comportamento, será que realmente isto vem lá do teu coração? Se isto é apenas ainda aqui,
que você tem que fazer isto porque a palavra diz, ainda você não chegou lá. Ainda você está longe. Se você está fazendo isso apenas porque eu vi que tem que fazer, ainda está longe. Tinha um irmão no meu país, quando ele se converteu, na verdade se converte quando realmente Deus entra em você. Você sabe, o pastor já explicou isso muitas vezes. E o irmão, quando ele começou a vir na igreja, só que antes disso, o irmão praticava esporte, artes marciais. E ele começou a vir na igreja, ele deixou de praticar isto. Aí um dia ele estava subindo na igreja lá no meu país. Só que você sabe, no ponto de ônibus, para subir é sempre difícil. Aí alguém te empurra lá. E uma pessoa empurrou o irmão quase que caía. O irmão se levantou e ele disse: ai! Quando eu era. Você já está morto, eu não estou vendo você aí. Quando eu era. Você vê que ele ainda era isso. Amém? Ele não estava querendo bater aquela pessoa porque ele sabia que Deus não quer isto. Deus não quer que eu faça isso. Talvez porque tinha irmãos lá ao lado. Aí não fazia. Mas aquele sentimento ainda estava. Porque quando realmente uma pessoa morre, acabou. Isto não existe mais. Ele perca toda a força. Ele nem se lembra que ele era alguma pessoa. Você se lembra daquela história daquele homem, pai de família? E eles estavam na mesa com a sua esposa e os filhos. E um dos amigos daquele homem estava contando ao seu filho: teu pai, eu cresci com teu pai. Teu pai, nós íamos procurar mulheres, garotas. Nós fazíamos isso. Só que aquele homem já se converteu, já era cristão agora. E o filho dele se ficou perturbado com isto, porque ele sabia com o pai dele que o pai dele era um homem honesto, que ele não podia imaginar o pai dele fazer essas coisas na juventude. E quando ele veio, estava na mesa, conversando, ele disse ao pai: pai, eu encontrei teu amigo tal, ele me contou isto. E o pai disse: isso não era meu, isto não era eu. E a esposa dele, que conhecia o passado dele, disse, ele chamou o nome dele, não sei, talvez João, que você está falando, você está mentindo aos filhos. Mas ele disse, isto era o outro João. Amém? Esse João agora é um novo João. Amém? Você vê que era algo real. Não era algo, eu era isto, até outras pessoas acham isso uma oportunidade para se achar, dizer que eu era um mulherão, tal coisa. Mas ele diz, isto era um outro João. Amém? Você vê que ele vivia uma outra vida. E Deus quer isto realmente de nós. Uma pessoa nova. Amém? Onde as coisas passadas ficaram para trás mesmo. Amém? Então nós queremos realmente uma religião do coração. Onde nós sejamos realmente verdadeiros. Quando você fala, eu te amo, sai de lá realmente, eu te amo. Se não está saindo, é melhor não falar. Porque o irmão Branham às vezes falava, quando não chegava aquele... ele não... como posso falar isto? Ele não... estavam se dando bem com alguns irmãos. Às vezes ele evitava até falar coisas boas assim de boca para fora. Ele preferia às vezes ficar calado, não falar nada. Porque o mais importante é falar coisas que vêm realmente de você. Falar, eu te amo, irmão, eu te amo realmente, irmão. Você realmente ama o irmão. Amém? Não é algo forçado. Você fala isso lá no quarto, fala outra coisa. Deus está vendo você. E o que Deus requer... não é esta religião, você está bem quando nós estamos aqui, mas lá na tua casa, lá na tua intimidade, que você realmente seja verdadeiro. Amém? Louvado seja Deus.
Amém. Eu estou feliz de falar essas coisas. Amém. Você vai ver no... Vamos voltar aí no livro do Reis para a gente continuar a leitura. Segundo livro do Reis. Capítulo 2. Você vê que ele era um homem, Eliseu, ele era realmente um homem determinado. Você vê que Elias dizendo para ele, fica-te aqui, por exemplo, no verso 2. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Você vê ele, e Elias pediu isto a ele 3 vezes. Fica-te. Mas ele estava determinado. Amém? Ele queria algo muito mais do que a religião. Ele queria algo muito mais do que a aparência. E Deus quer que realmente que nós insistimos nele, as coisas. Não seja relaxado, insiste com Deus. Oh Deus, quando é que esta palavra vai se tornar carne em mim? Quando é que eu vou manifestar realmente esta palavra? Amém? Quando é que o Deus do irmão Branham vai se tornar real na minha vida? Que isso não seja apenas irmão Branham fez, ele fez. História, a gente se cansa. Nós queremos realmente que você, o Deus do irmão Branham, agora se torne o teu Deus. Amém? Então, não estamos aqui para contar a história do irmão Branham, pois o nosso Deus é o mesmo. Amém? Então, o que ele fez com ele, ele pode fazer com você também. Então, gostaria que nós sejamos como Eliseu, determinados nas coisas de Deus. Deus prometeu o Espírito Santo. Essa promessa te pertence. Amém? Então, fique reclamando isto. Se você vê que... Porque às vezes, por que você quer o Espírito Santo? Para se mostrar? Para dizer às pessoas que você é espiritual aqui na igreja? Você quer isto porque você quer realmente uma vida vivida na palavra. Você quer realmente uma vida genuína com a palavra. Amém? Então, quando você está buscando isto, é para você estar dizendo como Jacó, ele conhecia realmente a vida dele, o estado da vida dele. Aí ele sabia que ele era comparando a vida dele com do seu irmão Esaú. Esaú era, hoje nas igrejas, ele é o bishop, como vocês falam aqui. Ele seria um reverendo nas igrejas. Esaú, é assim o nome? Desse jeito mesmo? Esaú se comportava muito mais bem do que Jacó. E o pai mesmo amava muito mais Esaú do que Jacó. Mas uma coisa que Jacó queria, que os olhos dele estavam fixados, era na direito da primogenitura. Este direito da primogenitura, hoje, é o batismo do Espírito Santo. Amém? Então, enquanto Esaú queria viver uma religião morna, uma religião de vir na igreja e voltar, uma religião de ler o irmão Branham fez isso e voltar dizendo louvado seja Deus, Jacó queria muito mais. Amém? Jacó queria muito mais do que uma religião morna. Ele queria realmente o Deus o mesmo se manifestando com poder. Amém? Curando os doentes. Em família, pôr as mãos e as pessoas ser curadas. Amém? Ele queria muito mais do que isso. E você vê que, conhecendo a vida dele, conhecendo as fraquezas dele, ele lutou com Deus. E você vai ver que, na Bíblia aqui,
cada um dos heróis aqui registrados na Bíblia, eles foram pessoas que lutaram com Deus. Vê, por exemplo, Ruth e a outra, a Orfa. Você vê a diferença. Quando apenas a mãe, a Noemia, diz pela segunda vez: não, acho melhor vocês voltar nas terras de vocês, nos deuses de vocês. Mas você vê, a Ruth permaneceu. Amém. E a Orpa, na primeira oportunidade, até resistiu. Eu vou também, eu vou com vocês, eu vou. Aqueles tipo de crente que faz as coisas só pela multidão. Você vê, mas chegando à segunda oportunidade, ela já desistiu. Mas quem tinha a visão, Ruth, ela permaneceu. Amém? Bem que ele não tinha nem expectativa de se casar lá, porque ela era uma mulher pagã, já não tinha nem como ela se casar, ela não tinha nem expectativa, mas ela tinha a visão das coisas. Ela viu a coisa mais importante. Ele diz que o Deus dele, o Deus da Naomi, seja o Deus dela. Que os costumes lá dos judeus sejam os costumes agora da vida dela. Amém? Ele queria uma outra coisa além disso. Você vê Jacó a mesma coisa. Como é que Deus que ama ajudar as pessoas, Deus que ama dar às pessoas o seu caráter, os seus atributos, mas você vê aquele mesmo Deus fazendo com que Jacó possa desistir. Mas Jacó continuou, lutou com Deus, até que ele teve o que ele estava procurando. Você vê Eliseu, a mesma coisa. Imagine, não foi Satanás desencorajando Eliseu, foi o próprio profeta. O próprio Deus desencorajando uma pessoa. Fica aqui, apenas isso está bom para você. Apenas o batismo no nome de Jesus está bom para você, fica aqui. Não apenas conhecer que Deus mandou um profeta está bom para você, fica aqui. Não, ele quis algo muito melhor do que isto. Amém? Ele quis Deus, louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele quis algo muito mais do que isto. E realmente em Deus, em qualquer coisa, você tem que insistir. O segredo é este. Amém? Você vê, eu estava lá em João Fredo, estava com o irmão Júnior lá, e eu falei sobre uma palavra que o irmão Branham, nosso profeta, inventou, se eu posso dizer, a joelhologia. Vocês já ouviram dessa palavra? A senhora já ouviu isto? Então a senhora é uma leitora mesmo. Com o pastor César, né? Ele fala disso, a joelhologia. Você vê, tem duas palavras lá, joelho e logia. Logia significa, vem logos significa estudo, ciência. Você vê que, juntando essas duas palavras, é a ciência dos joelhos. A ciência dos joelhos. E o irmão Branham fala que é a ciência que supera todas as outras ciências. É a ciência onde não existe o impossível. É a ciência que vai além da medicina. Amém? Nós vamos nas escolas, nas universidades, eles nos ensinam a matemática, a medicina, tantas outras coisas. Mas você vai ver que cada ciência dessa tem seus limites. Tem um momento que a medicina não consegue ir além disto. E eu faço economia na faculdade e lendo, eu acabo descobrindo que tem muita coisa que você vê, por exemplo, a crise econômica que o país está enfrentando. Você vê que os economistas mesmo não conseguem dar uma solução. Às vezes eles dão apenas uma solução aparente.
por exemplo, problema de dívida, eles vão apenas imprimir mais papéis, moedas, para cobrir as dívidas, mas isto não resolve a situação. Isto apenas lá no futuro vai causar mais uma bomba, mais uma outra crise. Como a crise que estamos vivendo hoje, que começou desde o ano 2008, lá nos Estados Unidos, você vê que até agora esta crise está pegando vários países. Na União Europeia, lá na Europa, a taxa de desemprego é tão alta. Na Grécia, muitos países, o Portugal, por exemplo, países que se fracassaram economicamente. Amém? Amém? E você vê no Brasil, apesar de aproveitar o momento onde os preços dos bens, como a soja, os ferros, os minérios de ferros, estavam altos, mas você vê que depois desse tempo a crise voltou a bater no Brasil. Amém? Amém. Você vê que os economistas não conseguem, precisa de alguém vir com mais uma ideia nova para tentar fazer alguma coisa. Mas a joelhologia, lá não existe impossível. Lá sempre há uma solução. A joelhologia disse: se meu povo que se chama pelo meu nome, amém? Se humilhar e clamar a Deus, Ele é capaz de resolver o problema do Brasil. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quando a medicina chega no estado final, quando ele não consegue mais curar uma doença, a joelhologia diz: pelas suas pisaduras, nós somos. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Aleluia! Quando teu filho em casa está te dando trabalho, quando realmente você fez de tudo para ajudar o filho, ele não consegue, mas a joelhologia diz: entregar esse filho a mim. Ele é capaz de fazer tudo para você. Amém? Então, é uma ciência que o irmão Branham, como posso dizer, ele criou isto, mas isto é a verdade. A joelhologia, a ciência dos joelhos, a oração, digamos, traz Deus em cena. Pode resolver todos os teus problemas. E a joelhologia vai te levar até esta promessa bendita, o Espírito Santo. Amém? Irmão Branham disse que muitas pessoas não têm o Espírito Santo porque eles têm muita negligência com a oração. Você já não manifesta a Deus este desejo de ter a vida dele, o caráter dele. Como é que ele pode te dar isto? Para dar a uma pessoa alguma coisa, ele tem que ter interesse. Tem que mostrar interesse. Aí quando você não pratica esta ciência maravilhosa, a joelhologia, quando você não vive neste estado de oração, como é que Deus pode te ajudar? Amém? Você vê que Jacó obteve isto quando ele permaneceu com Deus na oração até que Deus respondeu. Amém? Você vai ver que Deus diz, o pastor está estudando este livro de Atos aqui, você vê que a primeira coisa ele diz: ide a Jerusalém. Amém? Quando Deus diz de fazer algo, é para você fazer desse jeito mesmo. Ele diz: ide a Jerusalém. Os discípulos poderiam pensar: bom, aqui também na Samaria está ok. Aqui na casa do Pedro, talvez lá, está ok também. Estamos com os irmãos. Mas ele diz: ide a Jerusalém. Ide na sua palavra. Qualquer coisa, um filho de Deus é abençoado quando está na palavra. Quando ele está fora, cria problemas. Abraão ficou fora, ele trouxe problemas até hoje. E os filhos de Deus são abençoados quando estão na palavra de Deus. O que Deus mandar fazer, você apenas faça isso.
Então, o que os discípulos precisavam é apenas ir em Jerusalém. E quando eles ficaram lá, e quando Pedro viu que estava demorando a promessa, ele teve uma inspiração, eu acho que ele leu a Bíblia, ele entendeu que precisava colocar no lugar de Judas uma pessoa. Aí quando ele teve aquela inspiração, é que ele conseguiu colocar uma pessoa no lugar de Judas. Você vê que tudo estava tão bem, em ordem. Aí o Espírito Santo desceu. Amém? Então, certas coisas para você ter, você tem que realmente se enquadrar com a palavra de Deus. Amém? Então, para um carro funcionar, para que haja dinâmica, mas os pneus têm que estar lá no lugar, tem que ter as cadeiras, porque a dinâmica vai vir, mas não tem pneu, aí não vai funcionar. Amém? Então, os discípulos tinham que colocar alguém no lugar de Judas para que o Espírito Santo possa vir. Apesar de que aquela pessoa não era a pessoa que Deus pensou naquele lugar, mas tinha que colocar alguém, tinha que preencher, tapar aquele buraco. Amém? E com Deus é a mesma coisa. Você quer algo de Deus, você tem que se preparar. Você tem que enquadrar a tua vida com a palavra dele. Você quer ter o Espírito Santo, você tem que obedecer na sua palavra. Amém? Ele tem que ver em você o desejo de clamar por algo muito mais do que a religião. Ele tem que ver em você realmente que você está precisando, está colocando a tua vida em ordem. E Deus vai agir. Amém? Então a joelhologia funciona com a palavra, colocando a palavra em ordem. Aí o sobrenatural vai descer. Louvado seja Deus. Vamos dar um salmo de palmo para esse Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar a leitura no mesmo capítulo, indo para o verso 9. Sucedeu, pois, no verso 9, capítulo 2 mesmo. Sucedeu, pois, que havendo eles passados, Elias diz a Eliseu: pede-me o que queres que te faça. Você vê, depois de tanto insistir, agora Deus vem a ele, na forma de Elias, Elias diz a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço de ti que haja porção dobrado do teu espírito. Amém? E até quando Elias olhou para ele, ele disse: puxa, você pediu coisa dura, viu? Você realmente me pediu algo muito mais do que eu tinha. Amém? E você sabe, a noiva de Cristo. Quando estou falando a noiva, estou falando de você. Entre tantas promessas que existem na mensagem, irmão Branham diz, é uma promessa para a noiva. Que o que ele fez no seu ministério, a noiva de Deus vai manifestar isto muito mais. Amém? Louvado seja Deus. Isto é uma promessa para a noiva. O que ele fez, ele vai manifestar isto em você. Deus vai manifestar isto em você muito mais. Porque, olha só, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele disse: as obras que eu faço, vocês os farão muito mais. Amém? E você vê que na vida do irmão Branham, Deus se manifestou tanto nele,
que o irmão Branham fez foi muito mais do que Jesus Cristo fez quando esteve aqui na Terra. Tantos milagres, tantas manifestações de dons, de cura. Deus foi tão visível que aquele homem, aquele outro pastor, Tony, se eu não me engano, ele disse: Jesus Cristo andou aqui na terra, nas ruas de Jeffersonville. Amém? Você vê que Deus se manifestou tanto, muito mais na vida dele. Mas o mesmo profeta vem com uma promessa para a noiva, que você vai manifestar a Deus, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, muito mais do que ele fez. Amém? Louvado seja Deus. Haverá um tempo, irmão. Haverá um tempo. Vai vir um tempo. Ainda as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, mas vai vir um poder sobrenatural, muito mais do que o Espírito Santo que Deus está dando. Vai ser um Espírito Santo coletivo. Amém? Que vai descer sobre a noiva. Amém? Oh, louvado seja Deus. Quando eu penso naquela irmã, a irmã Hatmun, é isso o nome mesmo? Em português, Hatmun. Ela conhecia o irmão Branham. Ela vivia na igreja do irmão Branham. E eu acho que era tão fácil para ela crer que o irmão Branham podia criar os esquilos na mata. Era tão fácil, porque eu mesmo, se eu fosse da igreja do irmão Branham, vendo tudo que acontecia no ministério dele, eu vou crer isso de olhos fechados. Seria fácil. Mas vocês, que nunca viram o irmão Branham, que não sabem nem aonde ele mora, mas vocês creram nisto. Vocês são muito mais do que a irmã Hatmun. Eu acredito nisto. Porque ela creu porque ela viu Deus se manifestando no irmão Branham. Mas você apenas leu, ouviu alguém falar, e vocês creram. Vocês são muito mais do que ela. Por isso pede coisas grandes para Deus. Amém? E Deus prometeu fazer coisas grandes. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. E Deus prometeu um poder sobrenatural. O irmão Marcos pregou uma mensagem muito boa. No domingo aí ele pregou como enfrentar as crises. Não sei se ele pregou isto aqui também. Aí ele lá no final começou a explicar que as coisas que, a palavra falada que aconteceu com o irmão Branham, isto vai acontecer na noiva de Deus. Amém? Isto vai acontecer na tua vida. Quando aquele poder sobrenatural descer sobre você, sobre a igreja, de uma maneira coletiva, você vai chamar teus filhos, teus parentes, independentemente que eles queiram ou não. Amém? Então hoje ainda nós estamos orando por eles, eles não fazendo conta de nada, parece que Deus não está ouvindo. Mas quando aquele poder vier, que eles queiram ou não, eles serão chamados por Deus. As filhas, amém? Os filhos daquela irmã também não queriam, zombavam do irmão Branham. Mas quando a palavra falada se manifestou, aqueles filhos não precisavam, não foi Deus suplicando eles, não, agora a tua mãe, sabe? Deus trouxe eles. Eu vi até um deles no jornal, assim, na internet, um deles morreu até. Eu já era até pastor. E isto vai acontecer, esta promessa é para você. Então segura isto. Continue orando para os teus filhos. Se eles não serão chamados nesse tempo, antes daquele poder vier, se eles não vão se converter agora, mas vai haver, quando aquele tempo chegar, isto vai acontecer. Ou eu acho que seria algo muito... Você vai ver, por exemplo, o pastor Moisés vir aqui
Imagina o pastor Moisés aparecer aqui, andar no nosso meio. Imagina a fé que isto vai nos dar. Amém? Imagine ver o santo, aquele irmão, teu parente, o irmão nosso, apareceu na tua casa, viveu com você durante alguns tempos e sair e ir embora. Imagine a fé que a noiva vai ter. Amém? Esta fé vai fazer coisas. Irmão Branham fala que o ministério da noiva, o que a noiva vai manifestar, nunca se ouve. O que os discípulos manifestaram lá, quando o Espírito Santo caiu sobre eles, isso seria nada. Isso seria nada. Não vai haver um irmão doente aqui no nosso meio. Vocês vão criar comidas. Vocês vão criar coisas. Louvado seja Deus. Amém? A terceira puxada é para a noiva de Cristo. Isto não pertence só a irmão Branham. Irmão Branham é um filho de Deus como eu e você. Então todos os privilégios que ele teve, nós vamos ter isto também. Amém? Eu creio nesse poder. Amém? Vocês creem nisto? Amém? Então vive para aquele dia. Louvado seja Deus. Eliseu pediu coisa dura para o profeta. Coisa muito grande. Mas vamos continuar na leitura. Eu vou pular, vou vir, depois eu volto aqui para falar de um... No verso 12. Amém? Amém? Tem água por aqui? Vamos ler o verso 12. O que vendo Eliseu, chamou meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda de Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Amém? Amém. Você vê que Eliseu pedia a Elias: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Era algo muito grande. E esta porção veio na forma de um manto. O manto que Elias usava. Amém? Amém. E Deus, irmão Branham, fala aqui que aquele manto, eu não sei como que era o profeta Elias, se era um homem forte. Irmão Branham fala até que ele era um homem forte. Mas você vê que aquele manto, Deus preparou Eliseu, na sua presciência, para que ele vestisse aquele manto. Amém? Aquela capa. Então não foi, irmão Branham fala que aquela capa é como a palavra de Deus, o manto de Elias. Então Deus prepara os filhos dele. Os filhos que realmente ele chamou, Deus prepara eles para que eles possam vestir aquele manto. Amém? Não é que a palavra de Deus vai ser ajustada para os filhos de Deus, mas é Deus que vai ajustar os filhos dele. Então, quando você vem aqui no culto, na igreja, Deus, de alguma maneira, na pregação, está ajustando você. Amém?
Deus está ajustando a igreja dele para vestir a palavra dele. Amém? E não é o que acontece lá no mundo, fora da noiva. Lá fora, eles não estão se enquadrando para vestir a palavra, mas eles estão ajustando a palavra para que eles possam vestir a palavra. Estão ajustando a roupa. Por exemplo, se esse terno for maior do que o meu tamanho, eu posso até ajustar esse terno, você vê. E no mundo é isso que acontece nas igrejas. Eles não querem crer na palavra de Deus na sua totalidade. Amém? Eles estão cortando o manto, aquele manto de Elias. Quando eles veem que eles não concordam com alguma coisa aqui, quando eles veem que é difícil para eles, então vamos cortar um pouquinho aqui. Vamos tirar um pouquinho. Quando a Bíblia fala que a mulher não pode pregar, aí, bom, vamos cortar um pouquinho. Vamos dizer que isto foi aquele tempo. Amém? Eles não querem crer na palavra na sua totalidade. Você vê, não vou contar isso para não levar muito tempo. Você vê que as igrejas estão... Deus fala alguma coisa para a igreja. E se isto, você vê os pastores lá, quando vê que o pessoal não vai gostar, eu vou perder os membros. Perdendo os membros, vai diminuir o dinheiro. Perdendo, você vê, vamos cortar isto. Mas a noiva, ela quer a palavra do jeito que ela é. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero a palavra do jeito que ela é. Então não corte a palavra, bem que possa me ferir, mas fala isso mesmo, daquele jeito. Mesmo se eu não consigo viver isto hoje, alguma coisa, mas fale para mim desse jeito mesmo. Amém? Eu quero um pastor que me fale a palavra de Deus na sua totalidade. Mesmo que dói, mesmo que faça alguma coisa, eu quero essa totalidade mesmo. Eu não vou abrir mão disto. Amém? E a noiva de Deus, um filho de Deus, quer isto realmente. Não se satisfaz que alguém lhe diz, está tudo bem, está ok, você já vem aqui dar teus dízimos. O pastor tapar nas costas dele, dizer, tá bom, você é o céu garantido. Ele não quer isto. Amém? Ele quer muito mais do que isto. Me dá a palavra de Deus, eu preciso dela. Amém? Você vê que o pastor falou uma coisa lá ontem, na última pregação que ele pregou, que o cordeiro de Páscoa tinha que ser comido, tinha que ser assado, mas eles eram obrigados a comer aquele cordeiro todo, sem rejeitar nada. Comer a carne, comer a cura, comer a bênção, a prosperidade, isto pertence à palavra. E é direito de nós comermos isto. Cura, libertação, mas comer também as coisas mais difíceis. Perdoar aquele que te ofendeu. Amém? Difícil, alguém te fez algo tão, você não consegue, mas a palavra de Deus diz de perdoar. Dói, mas come isto. Amém? Não come só a prosperidade, a cura, a libertação. Come também coisas que te faz sofrer. Sofre calado. Amém? Sofre. Tem coisas difíceis na palavra, você vê. Alguém te bater aqui, você tem que dar ao outro lado. Ai, meu Deus. Mas, difícil, mas come isso desse jeito mesmo. Você vê os índios lá, quando eles matavam um bezerro, tudo era importante para a família. Eles não rejeitavam alguma coisa. Até as unhas, lá eles não têm unhas, tem sabor, como vocês chamam isto? Sabor mesmo? Pata, né? Até as patas, tudo era importante para a família. A pele, até
os fezes daqueles animais, tudo era importante. E você recebeu esta mensagem, tudo é importante. Não rejeita alguma coisa. Você leu alguma coisa, irmão Branham falou, você não, até que você não está entendendo, apenas creia. Creia de olhos fechados. Eu não entendo, eu não entendo o que ele quis dizer, mas eu creio, pronto, acabou. Amém? Acabou o assunto, acabou para mim. Amém? Então vamos ser como os índios, não rejeita nada desta mensagem. Come isto dos selos, as eras, tudo, casamento, divórcio, tudo, come isto desse jeito. Amém? Louvado seja Deus. Você vê, Deus preparou Eliseu para vestir aquele manto. E Deus está preparando você também. Então não deixe de vir para os cultos. Não deixe de cultuar. Não deixe de jejuar nos sábados, como nós temos costumes. Não deixe de culto de oração. Muitas vezes eu percebi que Deus não gosta, Satanás faz de tudo para que você não venha nos cultos de oração. Você vê que ele cria tantas coisas que você não consegue, mas realmente nos cultos de oração são cultos onde Deus faz grandes coisas. Culto de ensinamento na sexta-feira aqui, Deus ensina, está tudo bem, estou muito bem, está tudo ok, mas precisa dar dinâmica para isto. É a oração que vai trazer, vai vivificar esta palavra. Amém? Então não perde os cultos. Que realmente que seja difícil para você perder o culto, que seja uma razão, uma dificuldade realmente que você não consegue para você perder um culto. Amém? Então Deus está trabalhando com você. Deus está moldando você. Amém? Para você vestir aquele manto. E não fazer como as igrejas lá fora. Quando eles não concordam, corta o manto. Quando eles não concordam, corta a palavra. Eles só querem coisas boas da palavra e rejeitando outras coisas. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Já estou indo. São que horas? Não estou conseguindo ver lá. Isso. E vamos continuar. No verso 10. E disse: estão me seguindo? Amém. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Eu vou repetir isto, é muito importante, muito bom mesmo. Ele diz assim, e diz: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. Amém? Amém? Será que vocês entenderam isto? Ele pediu coisa muito grande a Elias. Elias disse para ele: se você me ver quando partir, aí você recebe isto. Se você me ver partir. Então, tudo que Eliseu tinha que fazer, depois de pedir isto, é olhar para Elias, fixar os olhos para Elias, que nada tire a atenção nele. Amém? Ele tinha que fixar os olhos até que ele possa ver Elias partir. Aí ele ia receber esta promessa. E Deus nos chama para fazer a mesma coisa. Se você crê, tudo é possível. Amém? Se você crê. Não porque você pediu, está tudo bem, pedir. Mas se você crê, é aí onde está a coisa. É aí você vê Eliseu, ele era até um homem de confiança de Elias.
Elias poderia lidar a isso tão facilmente, mas ele colocou uma condição para ele. E você, mesmo sendo um filho de Deus, Deus sempre vai colocar uma condição para você. Se você crê. Amém? Se você crê. Não é porque eu sou bonzinho, eu venho na igreja, eu faço tal coisa, eu pago os meus dízimos. Está tudo ok. Mas se você crê, Deus vai se manifestar. Se você não crê também, Deus não vai se manifestar. Você vê o irmão Branham fala que nas reuniões dele, quando fazia fila de oração, às vezes, irmãos da igreja, passavam na fila e nada acontecia. Porque eles iam lá confiando em alguns méritos deles. Eu já sou da igreja, eu já sigo o irmão Branham, eu já sou assim, tal, eu já sou bonzinho, eu sou uma boa irmã. Aí nada acontecia. Mas quando vinha uma prostituta, ele fala, e aquela prostituta não tinha nada para ter como mérito, apenas olhava nas promessas, apenas cria na promessa de Deus, e aquela prostituta saía curada. E a nossas irmãs, nossos irmãos, nada acontecia. Você vê que é algo muito importante, crer realmente em Deus, fechar os teus olhos, o que Deus prometeu, Ele é capaz de cumprir. Amém? Então, cria Deus que a palavra de Deus não pode passar. Esta palavra não é alguns pensamentos de Deus. É Deus que está aqui. É a totalidade de Deus. Aí se você segurar uma promessa dele, crer realmente nisto. Crer não é olhar que eu sou bonzinho, não. Crer que Deus falou, Deus vai cumprir. O impossível vai se tornar possível. A joelhologia vai ter mais efeito. Amém? Então vamos crer realmente nas promessas de Deus. Tudo que Ele falou, se você lê na mensagem, você lê na Bíblia alguma promessa, segura nisto. Seja como Eliseu, segurar nas promessas. Senhor, eu não vou te deixar até que esta palavra se cumpra em mim. Amém? Você está doente aqui, segura nessa palavra. Ele diz que pelas suas pisaduras, vocês... Amém? Segura, esta promessa te pertence. Não deixe aqui, porque quando o Espírito... Quando você ora, o irmão Branham explica que quando ele ora para uma pessoa, você vê que a condição daquela pessoa se torna mais ruim do que estava antes. Por que isto? É porque Satanás que está tentando ir embora. Porque imagine você, se você tinha uma casa, e você deixou esta casa lá e não se ligava mais para esta casa. E algum morador foi lá, se apropriou daquela casa. Construiu a casa, criou filhos lá. E você vem dizer para ele, sai. Será que vai sair de tão simples assim? A gente vê isso nos jornais, né? Aquelas pessoas que invadem alguma terra, para sair, o governo tem que mandar policiais, tem que forçar eles, senão eles não saem. E Satanás é a mesma coisa. Quando você está expulsando ele no teu corpo, muitas vezes você vai se sentir ainda muito pior. Porque é ele que está também reivindicando também os seus direitos. Você deixou livre, ele entrou, então não vai sair assim também. Mas é para você insistir. Quando você orou para alguém, até para você mesmo, e a situação ficar ainda muito mais difícil, é de Satanás saindo. Que isto seja para você um sinal que você é curado. Amém? Então continue firme. Porque Satanás vai aproveitar naquele estado aí, quando você duvidar, o pastor orou, mas está difícil ainda.
pastor orou para esta situação, mas a coisa está apertada. Aí se você duvidar, ele fica. Se duvidar, ele vai continuar lá. Mas é para você, quando vê que a situação está ruim, isso seja um sinal para você. Louvado seja Deus. Deus está me curando. Louvado seja Deus. Amém. Deus está resolvendo esta situação. Louvado seja Deus. Quando está ficando pior, você continua louvando seja Deus. Deus realmente está me dando uma solução. Amém. Louvado seja Deus. Se você me ver partir, se você crê, tudo é possível. Na joelhologia, tudo é possível. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Nos canta um hino lá, para nós podermos orar. Fluirá como um rio, Sol maior. Como orvalho sobre os montes, e vales cobrirá, e a glória do Senhor toda a terra. E o Espírito de Deus virá, fluirá como um rio, como chuva cairá, como orvalho sobre os montes, e vales cobrirá. Senhor, toda a terra encherá. E o Espírito de Deus virá. Mais uma vez. Fluirá como um rio, como chuva cairá, como orvalho sobre os montes, e vales, e a glória do Senhor toda a terra encherá, e o Espírito de Deus virá. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se você me veio partir, se você crê, tudo é possível. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja o problema, somente crê. Tudo é possível. Ele pediu apenas isto a Eliseu: se você me veio partir, se você crê, Ele está aqui para te dar a solução. Ele está aqui para te encher com o Espírito Santo. Ele está aqui para curar as tuas enfermidades. Ele
Ele está aqui para te ajudar na caminhada. Ele está aqui para te ajudar nas tuas fraquezas. Ele está aqui, irmão. Somente crê. Eu quero que você saia daqui crendo realmente que tudo é possível, que você pode vencer as tuas fraquezas. Eu creio, Senhor Jesus. Eu creio. Aleluia. Eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, papai. Eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor pode resolver esses problemas. Teus filhos, pais, estão com problemas, Pai. Teus filhos estão precisando, Pai. Eles querem mais do que a religião, Pai. Mais do que ouvir somente na igreja, mas uma vida sobrenatural do Teu Espírito Santo. Um poder sobrenatural, Pai. Oh, Espírito Santo entrando no Espírito, Pai, na alma, lá no interior deles, se manifestando, Pai. Eles como testemunhas Suas aqui na terra, Senhor Jesus. Oh, louvado seja, Pai, Teu nome. Louvado seja Teu nome, Pai. Aleluia. Pai, nós cremos, Pai. Eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Pai. Aleluia. Tem Teus filhos aqui com doenças, Pai. Mas nós cremos, Pai, que pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados, Senhor Jesus. Oh Deus, nós apenas cremos, Pai. Venha cumprir a Tua palavra. Que Teus filhos que estão doentes possam sair daqui curados, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Se eles têm parentes que estão sofrendo, Pai, que eles voltem em casa com notícia que estão curados, Senhor Jesus. Oh, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus da genealogia, Senhor. Manifesta-te, Senhor. Cura, liberta, Senhor. Faz milagres acontecer aqui. Testemunhos, Pai. Tu és o mesmo Deus. Onde está o Deus do irmão Branham no nosso meio, Pai? Nós não queremos apenas histórias, Senhor Jesus. O mesmo Deus, Pai. Oh, curando o câncer, Pai. Doenças difíceis, Pai, no nosso meio. Como Tu tem feito, continue fazendo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja Teu nome. Pedimos pela salvação dos nossos parentes. O Senhor diz: crer, será salvo Tu e a Tua casa, Pai. Temos pais, irmãos, amigos, Pai, que precisamos, Pai. Oh Deus, venha cumprir a Sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tu és o mesmo. Nós cremos, Senhor Jesus. Nós cremos. Não há impossível diante de Ti. Não há o impossível, Pai. Aleluia. Louvado seja Teu nome. Agradecido seja Teu nome. Aleluia. Louvado seja Teu nome. Que o Senhor fará maravilha no nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e vai fazer e fará nas nossas vidas. Coisas grandes, Pai. Coisas duras. Coisas que vão além do entendimento, além da aparência da religião, Pai. Louvado seja Teu nome. Aleluia. Louvado seja Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus.
irmão Nivaldo e família agradecem a Deus por mais um ano de vida da irmã Nilda, completado hoje. Que Deus abençoe a irmã Nilda. Cadê ela? Que Deus te abençoe, irmã. Amém. O irmão Geraldo agradece a Deus pelos seus 68 anos de vida completado hoje. Louvado seja Deus. Vamos bater palmas para essas vidas. Amém. Cadê o irmão? Que Deus te abençoe. Amém. A irmã Maria de Carmo pede oração pela saúde da sua irmã, que fará uma cirurgia na próxima terça-feira. O Deus da joelhologia, onde tudo é possível, Ele vai estar com você, irmã. A irmã Mércia pede oração por sua saúde, pela sua situação financeira, pela saúde da sua neta Juliana e por sua filha Morgana. Pede por uma porta de emprego para Carla. Nós temos um Deus que pode fazer tudo. Amém. Ele tem emprego para dar a você. Amém. A irmã Marlene de Paudalho. A irmã Marlene mesmo. Que Deus te abençoe. Pede oração por Jefferson e Ana Cláudia, que estão nos visitando hoje. Pede também por seus 2 filhos, Edson e Yali, que estão conosco hoje também. Que Deus vos abençoe e que sejam bem-vindos aqui nesta casa. Amém? Será que vocês recebem Ele mesmo? Vamos bater palmas para eles. Sejam bem-vindos aqui. Amém. O irmão Ivanildo pede oração por uma causa. A irmã Josenilda agradece a Deus por mais um ano de vida completado na quinta passada. Que Deus te abençoe, irmã Josenilda. Cadê você? Deus te abençoe muito. Amém. A irmã Vilane pede oração por Lucas, Paulo e Charles. O irmão Ivaí agradece a Deus por mais um ano de vida da sua filha Ivane. Hoje temos tantos agradecimentos, né? Que Deus seja louvado. É Deus que vos protegeu até aqui. Ebenezer. Até aqui Deus vos ajudou. Ele vos livrou de tantas coisas neste mundo. Doenças, problemas. Realmente devem ser muito agradecidos a Ele. As irmãs de limpeza agradecem a Deus por mais um ano de vida da irmã Evane completado hoje. Irmã Evane muito querida, né? Que Deus te abençoe. Irmão Jefferson, eu falei Jeffersonville. Irmão Jefferson agradece por mais um ano de vida de sua esposa Evane. E pede oração para que Deus abençoe a vida do casal. Que Deus continue abençoando. Amém. Vamos levantar as nossas mãos para os irmãos. Levantando as mãos sem contenda. E você pedindo para aqueles que estão pedindo a vocês oração. Abre a tua boca para pedir a eles. Louvado seja teu nome.
Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acredito que vocês foram abençoados. Amém. Eu também fui abençoado. Que o nosso Senhor Jesus seja louvado. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.